Olá, bom dia, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus seja conosco. Estamos desenvolvendo os nossos devocionais com base nos livros dos reis e chegando hoje às nossas reflexões no livro de Reis, no capítulo 17. Eu desde já deixo minha recomendação para que se faça a leitura do capítulo todo, mas quero nesse momento estar compartilhando a reflexão de hoje com o seguinte tema: desviem-se de seus maus caminhos, obedeçam às minhas ordenanças. E para tanto eu convido você a ler comigo a partir do verso 13. Vou estar aqui ampliando para nossa reflexão e melhor visualização. Diz o versículo 13: O Senhor advertiu Israel e Judá por meio de todos os seus profetas e videntes. Desviem-se de seus maus caminhos, obedeçam às minhas ordenanças e aos meus decretos, de acordo com toda a lei que ordenei a seus antepassados que obedecessem e que lhes entreguei por meio de meus servos, os profetas. Mas eles não quiseram ouvir e foram obstinados, como seus antepassados, que não confiaram no Senhor seu Deus. Por isso, o Senhor rejeitou todo Israel. Ele o afligiu e o entregou nas mãos de saqueadores, até expulsá-los da sua presença. Até que o Senhor os afastou de sua presença, conforme havia advertido por meio de todos os seus servos, os profetas. Assim, o povo de Israel foi tirado de sua terra e levado ao exílio na Assíria, onde ainda hoje permanecem. Bem, esse capítulo 17 de 2 Reis, ele traz um relato minucioso dos caminhos e das ações que o Reino do Norte, o povo de Israel, tiveram. Como em alguns devocionais anteriores eu já havia dito que Reis, o livro dos Reis, faz o registro de pelo menos 20 reis que passaram pelo trono de Israel, do Reino do Norte, e desses 20 reis, nenhum deles, tiveram fé e temor no Senhor, no Deus de Israel. E, consequentemente, o coração obstinado desses reis idólatras fez com que todo o povo imitasse a sua obstinação, a sua hostilidade. E todas as vezes que Deus enviava os seus servos, os profetas, como está aqui no texto, Deus sempre fez isso por amor ao seu povo de Israel, a todo aquele a quem Deus o chama por filho. E sempre de antemão Deus advertia: andem na minha presença, sigam os meus caminhos, obedeçam os meus mandamentos, e fazendo isso vocês viverão por eles. Mas como é da natureza pecaminosa, um coração obstinado, um coração propenso, inclinado para o mal, o povo de Israel, e isso aí se aplica a qualquer um de nós que, com a mesma intenção, desvia-se do Senhor, Deus sempre nos adverte, levantando seus servos, pessoas à nossa volta, apresentando os preceitos da sua palavra, preceitos que são
libertadores, preceitos que revelam e refletem o caráter santo e moral da parte de Deus, que podem plenamente nos dar uma excelente direção para a vida. Mas como está aqui no verso 14, mas eles não quiseram ouvir e foram obstinados, como os seus antepassados, que não confiaram no Senhor, seu Deus. Muitas vezes a nossa desobediência, a nossa aversão, a nossa rebeldia é por falta de confiança ao Senhor. Devemos confiar nele de todo o nosso coração, independente das circunstâncias. Devemos nos alegrar nele, como foi a canção do profeta Abacuque. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei no Senhor. Então, essa deve ser a nossa disposição, que independente das circunstâncias que nos sobrevêm, nos alegrar de todo o nosso coração na presença de Deus. Isso explica o primeiro exílio que o povo de Israel sofreu, em que, por conta desse abandono ao Senhor, desobediência ao Senhor, desvio dos seus preceitos, a sua entrega à idolatria, e nessa idolatria, pense no ato mais grotesco, um dos cultos, a divindade de Moloque, entre outros, envolvia até sacrifícios humanos e muitas vezes de crianças, em que o pai, em temor e adoração a essa divindade, oferecia em sacrifício seu próprio filho, indefeso. Uma pessoa inocente quanto ao coração obstinado de seu pai, que sofria. E tudo isso entristecia o coração do nosso Deus Altíssimo. Então, com isso, Deus, ele tendo diversas vezes avisado o seu povo que se caso desviassem, iriam para cativeiro, iriam ser exilados, iriam ser tirados da terra a que Deus prometeu que lhes daria descanso. E em 722 a.C., acontece essa invasão dos assírios, e eles dominam todo o povo de Israel e o levam para o território da Assíria. Então, os mais proeminentes, os líderes, aqueles que tinham poderes de liderança, de eventualmente fazer um levante de um motim para fazer resistência ao exército assírio, mas naquele contexto a Assíria estava no ápice da sua força, seus exércitos eram extremamente fortes e muitas vezes os seus métodos de tortura, muitas vezes um tanto horripilantes, cruéis mesmo. E Deus usou esse povo ímpio para disciplinar o seu povo, a quem ele chamou pelo seu nome. E o reino do norte, então, as 10 tribos de Israel foram levadas cativo no ano 722. E como vamos ver mais para frente, 150 anos depois, ou 120 anos depois, o povo do sul também, o reino de Judá, também haveria de ser levado cativo para a Babilônia.
Isso nos ensina, meu querido, minha querida, a estarmos atentos à voz do Senhor, para não nos desviarmos dos seus caminhos e obedecer às suas ordenanças, os seus decretos, e com a lei que Ele colocou em nossos corações. E nós temos as Escrituras, a Bíblia Sagrada, que tem todo o poder para nos corrigir na vida, nos dar um rumo, uma direção. E fazendo isso, podemos desfrutar da alegria e do descanso que o Senhor nos proporciona, independente de quais sejam as circunstâncias. E por que Deus faz isso? Você pode estar perguntando, poxa, esse povo entregue nas mãos de outros povos, outras nações, com crueldade, por meio das mãos de um povo que nem temor tem diante do Senhor. Bem, esse foi o meio pelo qual Deus decidiu exercer a sua disciplina. Mas tudo isso Ele faz visando o arrependimento do povo, e que, à medida que eu, você, qualquer pessoa que nos incorrermos no afastamento do Senhor e cairmos em si, vier na nossa consciência, puxa, estou errado, e clamar ao Senhor por perdão, por reconciliação, Ele não nega de estender a sua mão. Ele estende e nos reergue, nos toma para si. E Ele faz tudo isso por amor a nós. Esse é um método que Deus, na sua soberania, no seu poder de exercer governo sobre nossas vidas, não somente governo, mas de exercer sobre nós educação, correção. Ele faz isso porque somos chamados seus filhos. Já no Novo Testamento, em Hebreus, nós vemos esse detalhe peculiar da paternidade do nosso Criador, do nosso Pai Celeste. Em Hebreus 12, 5-7, diz o texto: vocês se esqueceram da palavra de ânimo que Ele lhes dirige como a filhos? Filho meu, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos, pois qual o filho que não é disciplinado por seu pai? No verso seguinte, o verso 8, ele fala, porque se vocês estiverem sem disciplina, vocês não são filhos, vocês são bastardos. Mas Deus disciplina seu filho por amor, porque Ele visa a correção e não nos deixar entregue às nossas inclinações, propensões pecaminosas. Então, o que Deus mais espera das nossas vidas é que nos mantenhamos fiéis, não nos desviemos dos seus caminhos, obedecer a sua palavra, as suas ordenanças. E caso isso aconteça, Deus, porque nos tem por filhos, porque somos filhos, Ele, de alguma forma, circunstâncias à nossa volta, Deus vai se utilizar para nos dar a direção certa do seu caminho, no caminho para a vida nele. E a vida nele é uma vida abundante. Então, que mantenhamos a nossa lealdade, fidelidade e amor para com o Senhor, obedecendo a sua palavra. Soberano Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, por mais esse dia. Abençoa, Senhor, as nossas vidas, e que esse texto de Reis 17, que descreve minuciosamente o caminho errante do povo de Israel,
nos sirva como exemplo para não imitar a mesma falha, a mesma conduta, muito pelo contrário, que nos sirva de encorajamento para andarmos no teu caminho, Senhor, que é um caminho que conduz à vida. Obrigado, Pai, fica conosco, é a minha oração, em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, fica com Deus, tenha um excelente dia no Senhor.